Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar. Estarei com Cristo, meu Senhor, sempre a cantar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre eu viverei. Viverás. Jesus, como eu queria, e como é que amo tanto, poderei julgar o do Pai que não morri, e no mundo em que me encontro, posso viver mais feliz. A Jesus como eu queria, e como é que amo tanto, poderei julgar o Pai que não morri, e no mundo em que eu me encontro, posso se viver mais feliz. Meu pensamento vai guiar na hora da oração.
Meus irmãos, vamos neste momento elevar os nossos pensamentos até Deus. Deus, Pai amado e querido, é com muito amor, com muita fé e com muito agradecimento que nós estamos aqui novamente reunidos no Teu nome
pedir ao Senhor que abençoe os trabalhos de hoje, abençoe todos nós, os nossos familiares, amigos, inimigos e irmãos, e que os trabalhos de hoje sejam muito abençoados pelo Senhor. E com a oração que o Divino Amado Mestre Jesus nos ensinou, nós pedimos a autorização para iniciar a reunião pública de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja. Boa noite, tudo bem? Todo chorando não pensinha, né? É incrível, né? Parece que acalma, aí a gente fica mais devagar. A chuva lava, né? Tantas coisas. Então agradecer a Deus, né? Por chuva. Chuva é muito bom, é vida. Boa noite, né? Para todos, para todas. Quem está na nossa casa pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Na segunda-feira nós temos a nossa reunião pública com a psicografia que já está acontecendo. E nosso palestrante chegou, né? O Eduardo, você fica à vontade. Se quiser já ficar por aqui, pode ficar à vontade. Nós temos na segunda-feira a reunião pública e a psicografia, a evangelização infantil e paz. Na terça-feira nós temos desenvolvimento mediúnico e nós temos um estudo da doutrina espírita. Quem quiser iniciar os estudos, agora em janeiro reabre uma turma nova. E aí escolhe-se então a obra que vai ser estudada. O Gordon está aqui, temos professores, nós temos o Flávio também, que auxilia nesse estudo. Então, às vezes você sabe que tem algumas manifestações espirituais, ou que tem uma mediunidade aflorada e quer desenvolver a mediunidade, o primeiro passo é vir estudar com a gente. Então, toda terça-feira, nós estamos com o estudo da doutrina. E para quem já é médium, nós temos a parte prática, que é com os médiuns na casa. Na quarta-feira, é um tratamento de desobsessão, que também é só para os médicos da casa. Na quinta-feira a gente tem um tratamento que é aberto ao público, de todas as idades, de todos os problemas materiais e espirituais. É só chegar um pouco mais cedo, às 19 horas, passar pela triagem, fazer sua ficha e começar o tratamento toda quinta-feira. Ele é por fluidoterapia, você entra sozinha na gabinete de paz e é um tratamento muito rápido, né? Assim, as pessoas falam, nossa, mas eu já vou ser tantos dias, eu queria fazer o tratamento da quinta, mas talvez seja um trabalho mais rápido da nossa casa. Ele começa às 7h30 e eu acho que 8 e pouco já finalizou. Então ele é um tratamento rápido porque vai passando individualmente, né, as pessoas, então não é um tratamento demorado. E na sexta-feira nós temos visitas fraternas quando precisa. Ao sábado a gente tem a Mocidade Espírita Minha. Está aqui o Mal representando a Mocidade hoje, né? E a Kylie, né? Como que é o seu nome? O que você me falou? É? Cálita? Cálita. Tálita. A Tálita é a nossa convidada de hoje. Eu já convidei a Tálita para vir sábado reunir com a gente. São jovens aí entre 10 e 99 anos, né? Porque não tem idade, então a gente se considera jovem. Nós fazemos muitas atividades com eles.
tem os estudos doutrinários, a gente estuda doutrina, a gente estuda temas relacionados à juventude, nós estudamos também questões do Evangelho, mas nós temos outros trabalhos. Esse ano a mocidade fez visita nos abrigos de idosos, nós ajudamos na sopa, nós fazemos a campanha Alta de Souza de arrecadação de alimentos. A mocidade é bem ativa aqui na casa, né? Então, quem tiver aqui no vizinho, só manda pra gente, que vai ter muito trabalho aqui para eles no sábado. Então é isso. E hoje a nossa leitura é do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei, e o item é o Cristo. Nós estamos aí reiniciando o Evangelho. Essas reuniões de segunda-feira a gente passa todo o Evangelho. Então hoje nós estamos reiniciando o capítulo 1. Que bom, né? Que a gente já estudou um pouquinho do Evangelho todo durante o ano, né? Então Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando aí, estão a lei toda e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até a última iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprido integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, em todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Que assim seja. Hoje nós temos aqui, né, a alegria de trazer o Eduardo, que é lá de Palmeira, mas mora em Goiânia, e gentilmente, né, aceitou o convite de vir falar para a gente nessa noite. Então, Eduardo, fica à vontade, se apresente melhor. Se você quiser o microfone que eu tirar, né? Que eu sou pequenininha, você não, né? Quantos minutos ele está aí? Pode até 8h30, que é o passe. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade, nosso irmão Eurival, Ana, Ana Maria, e a direção da casa. Para chegar hoje não foi fácil, né? Porque Goiânia estava chovendo muito, o trânsito lá, aquele trânsito delicado, e ainda peguei um acidente com os 8 carros ali. Que Deus abençoe, que não tenha tido nada, né? Mas aí eu lembro do Paulo, quando Saulo se tornou Paulo, e aí foi um dos maiores divulgadores dos ensinamentos de Jesus. Ele não tinha carro como eu tenho. Paulo, ele pregava, levava os ensinamentos adiante a pé, e ali ele enfrentava o deserto, enfrentava chuva, enfrentava sol, e era muito difícil. Então, para a gente hoje já é mais fácil, né? Porque nós temos um veículo que nos conduz. Mas a leitura de hoje sobre o Cristo, falar de Jesus, é uma coisa gratificante para mim. Então, Jesus, que é o modelo e guia da humanidade, ele que é o diretor e governador desse planeta, a gente volta lá atrás, antes de entrarmos no contexto da leitura, como diz Emmanuel, no A Caminho da Luz, Jesus, antes que a Terra ela fosse formada espiritualmente, fisicamente
biblicamente, o Cristo, ele já era um espírito de alta hierarquia da vibração e da condição dos espíritos crísticos. Isso aconteceu há mais ou menos há 4 bilhões, 600 milhões de anos atrás, quando foi se formar o nosso pequeno sistema solar, que se encontra viajando na Via Láctea. A Via Láctea ela é uma das galáxias que nós temos no universo. Segundo a ciência, nós temos cerca de 2 trilhões de galáxias. Então nós não sabemos a dimensão desse Deus Criador de todas as coisas. E o próprio Jesus, lá no Evangelho de João 14, Jesus diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Acreditais em Deus e acreditais também em mim. Se não fosse assim, eu não teria dito: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando Cristo se referia a essas moradas, seriam essas estrelas, seriam esses planetas que compõem o universo. A casa do Pai é o universo. Então Jesus recebe das mãos excelsas do Criador a condição de cuidar de um planeta. Assim na Emmanuel, Jesus plasmou o planeta Terra espiritualmente falando. E quando o planeta Terra ele se encontrava já formado, já passado o período tempestuoso, passado o período dos terremotos, dos vulcanismos, o Cristo ele estabiliza aqui a casa, porque seria semeado a vida no planeta Terra. Através do protoplasma, nós fomos trazidos para cá. E Deus cria sempre planetas, estrelas e cria espíritos. Fomos criados simples e ignorantes, como diz Santo Agostinho no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos os planetas que se encontram na escala evolutiva. Temos planetas primitivos, de provas e expiações, que é onde nós nos encontramos hoje. Temos planetas regeneradores, temos planetas mais ditosos e mundos felizes, onde se habitam os espíritos que já chegaram à plenitude. Enfim, quando estávamos em condição de mundo primitivo, ainda espíritos iniciantes, nós tivemos aqui a visita daqueles que em um mundo mais avançado, próximo à estrela Sirius, lá na constelação de Capela, esses espíritos, eles não concordavam com as leis morais do Criador. Então, discordando dessas leis, eles foram deportados aqui para o planeta Terra. Jesus, que quem cuida da Terra, ele recebeu esses irmãos de braços abertos. Então, quem foram esses irmãos? São os antigos lá da Mesopotâmia. São aqueles que trouxeram a nós novas tecnologias. Nós aprendemos a circunferência de 360 graus, aprendemos a hora de 60 minutos, aprendemos o minuto de 60 segundos. Com esses espíritos já estavam em condições mais elevadas e foram deportados aqui para o planeta Terra. No início, nós tínhamos a crença do politeísmo. O que seria o politeísmo? O politeísmo seria a crença em vários deuses: o Deus do Sol, o Deus da chuva, o Deus do relâmpago, o Deus do trovão, porque ainda estávamos no início da caminhada. E passado mais um tempo, Deus, nosso Pai, Ele sempre nos presenteia com alguém ou algo que vem dar um impulso para a humanidade. E assim nós recebemos, no início, um dos maiores médiuns que aqui
já pisou, chamado Moisés. Moisés trouxe o primeiro código da humanidade, chamado Código da Justiça, onde teve que se estabelecer leis morais e também leis para a sociedade, porque para um povo violento da época era necessário que se estabelecesse leis, se organizasse a sociedade, porque se naquela época, de início, nós éramos muito mais violentos do que nós somos hoje. Se hoje temos violência, imagina naquela época de Moisés. Então, inspirado pelo próprio Cristo, Moisés, levando o seu povo do Egito para a terra prometida, a terra da promissão, no Monte Sinai, ele recebe a inspiração dos 10 mandamentos, onde nós temos os mandamentos que nos ensinam a amarmos o próximo e amarmos a Deus, porque depois Jesus vem, substitui esses 10 por esse único: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas ali, Moisés, ele veio, os profetas também vieram, para que fosse preparado a vinda do Messias. Lá em Isaías 53, que Isaías também é um grande profeta, e sempre ele falava da vinda do Messias, ele fala do servo sofredor. E aí Isaías, ele já anuncia que Jesus, quando descesse aqui, seria uma vida de renúncia em prol da humanidade. E Moisés, ele está ali no deserto, ele passa pela fieira do deserto para nos mostrar que muitas vezes nós passamos pela fieira do deserto da vida. E quando estamos no deserto da vida, é o momento em que o nosso espírito mais aprende. É o momento em que nós olhamos para dentro de nós e nos conectamos conosco mesmo e nos conectamos com a divindade, com a providência divina que é Deus. Então é necessário que passemos muitas vezes pelas dificuldades, muitas vezes pelo caminho da solidão, muitas vezes visitados pela doença, por um revés financeiro, para nos alertar a nós acordarmos o nosso espírito e entrarmos em conexão com esse Criador. Mas enfim, passado o momento em que Moisés veio e nos ensinou também que existia um Deus único, um Deus de justiça, um Deus de amor. Ali era mais voltado para a justiça, mas era substituído o politeísmo pelo monoteísmo. Seria passarmos a crermos em Deus único. E de lá para cá, naquele instante, a humanidade, ela se encontrava na sua fase de criança. Nós comparamos a humanidade da Terra com uma jornada nossa aqui no campo terreno. Passamos pela fase infantil, quando somos crianças, depois passamos pela fase da adolescência, chegamos na fase adulta, do amadurecimento, e depois retornamos ao mundo espiritual. Assim, nós também somos representados pela árvore. Desde o Antigo Testamento, a árvore cresce, ela floresce, ela dá frutos, depois ela deixa, ela morre. E a humanidade também é assim. Naquele momento, a humanidade estava na sua fase infantil e preparando a vinda de Jesus. Depois que Moisés passa, nós temos também a visita de espíritos mais elevados, que seriam os filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos esses preparando o terreno para a vinda do Cristo. E Jesus, ele resolve descer aqui
para dar o seu testemunho. Jesus anuncia o seu reino no mundo espiritual, porque o Cristo, diferentemente de nós, ele não tinha débitos com a providência divina. Nós somos espíritos errantes. Erramos em vidas precedentes, anteriores, e agora nós estamos aqui para nós repararmos uma consciência que nós mesmos trincamos. Mas Jesus não tinha que reparar essa consciência. E Jesus renuncia. Para ele foi muito mais difícil do que a sua crucificação em vida, a renúncia, o trabalho que ele teve para se minimizar, para se adequar a essa psicosfera negativa da terra, para encarnar no corpo de carne. Então esse processo, esse trabalho, segundo a espiritualidade, levou cerca de 1000 anos, para que Jesus conseguisse ter condições de vir aqui e deixar o seu ensinamento. Nós receberíamos ali o segundo código da providência divina, que é o código da lei geral do universo. Jesus veio e trouxe o código do amor. Mais ou menos no primeiro ano da era cristã, tinha o imperador Caio Júlio César Otaviano, o Augusto. O Augusto, os historiadores não sabem como que ele chegara ao poder de ser imperador. Augusto, ele enfrentava muitas dificuldades. Ele padecia de doenças, as suas pernas viviam enfaixadas, mas foi no Império de Augusto que se criou várias instituições. Augusto, mesmo assim, enfrentava dificuldades com a sua família. Ele teve, em um decreto, exportar sua filha para uma ilha. Depois teve que fazer isso com a sua neta também. Então ele sofria muito intimamente falando. Mas Augusto, ele sentia uma paz. Era uma paz que ele não sabia de onde vinha, e que os historiadores não sabiam, nem mesmo o imperador Augusto Otaviano, é que era o momento do noivado da terra com Jesus. Aqui já não reencarnaria mais espíritos como Alexandre o Grande, como Aníbal, um dos grandes militares, mas reencarnaria para auxiliar Jesus nessa trajetória do ensinamento do amor, espíritos que viriam em vestes de simples pescadores. E eis que Jesus nasce. E ali, naquele momento, era o momento da vinda do seu Evangelho. Já mais à frente, um pouquinho, nos relata Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que Isabel, que era prima de Maria, ela recebe em sua casinha simples, Maria recebe em sua casinha simples a visita de Isabel. E aí, Isabel era mãe de João o Batista. Então elas conversavam e Maria, mãe de Jesus, dizia a Isabel que tinha muita preocupação, passado ali aquele momento de Jesus, quando ele debate com os doutores da lei, ele já se encontrava na sua adolescência. Isabel também dizia que tinha muitas preocupações com João Batista, porque João Batista ela sempre o via pensando com sua fronte séria. Então elas tinham preocupações, porque elas acreditavam que aqueles espíritos, tanto João Batista quanto Jesus, haviam vindo para desespero dos sacerdotes, dos doutores da lei. Então Maria, ela tinha muita preocupação com Jesus. E às vezes ela conversava com o próprio Cristo, querendo entender, é uma preocupação de
Jesus olha para a mãe dele e diz o seguinte: mãe, não precisa se preocupar comigo, porque eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Isso Jesus já se referia a Deus. E ali, depois, à tarde, elas olham, o sol já estava indo, quase escurecendo, e elas olham no horizonte e enxergam Jesus e João o Batista. Os cabelos de Jesus, eles iam balançando com o vento, e Jesus apontava para a natureza ali de Jerusalém, de Nazaré. Era como se tivesse um encontro da verdade e do amor. João representava a verdade e Jesus representando o amor. Era como se fosse um general mostrando a natureza do seu soldado. Assim Jesus fazia com João Batista. Quando eles retornam, no outro dia, Isabel vai embora e vai com João. Ela chama Jesus para ir com eles. E Jesus diz o seguinte: João irá primeiro. E assim João Batista foi, alimentando-se de vestes selvagens, de mel. João Batista, ele começou o caminho para anunciar Jesus. João Batista representava a verdade. Salomé, que pediu a sua cabeça, representava a futilidade humana. Herodes, sua esposa, representava o convencionalismo político da época. E a verdade dói, a verdade machuca. Mas Jesus diz: dos nascidos de mulher, esse é o maior. E ali já nos anos 30, Jesus é visto com João Batista, antes de João Batista ser decapitado, né? E eles conversam e Jesus desce para Jerusalém. Quando Jesus desce para Jerusalém, ele passa por Jericó. Jericó ali era um local onde tinha a natureza, tinha água. Era um local belíssimo, ali próximo ao deserto. E Jesus está próximo à torre Antônia, sentado, e aproxima-se dele alguns sacerdotes ociosos. Alguns se interessaram, outros não. E ali Hanã, que depois seria o juiz inclemente da crucificação de Jesus, olha para ele e diz: o que fazes por aqui, Nazareno? E Jesus diz a Hanã: estou em busca da implantação do reino de Deus. E Hanã, sarcástico, diz a Jesus: você implantar o reino de Deus? O que significa o reino de Deus para você? E Jesus diz: é a implantação da palavra de Deus no coração dos homens. E ali Hanã, ele dá uma risada e diz a Jesus: então, por acaso você descobriu algum príncipe que está te ajudando? Quem te ajudará a implantar esse reino de Deus? E Jesus diz: os meus ajudantes virão de toda parte. E Hanã, mais uma vez, irônico, fala a Jesus: os tolos, os bobos, os ignorantes, são esses que te ajudarão a implantar esse reino? Conhecem Roma, Atena? E Jesus diz a Hanã: conheço o amor e a verdade. E Hanã mais uma vez diz: conhece as leis da torre? E Jesus diz: conheço a palavra de Deus. E ali Hanã, meio desconcertado, ele com ironia deixa Jesus e entra para a torre Antônia. Então começa a Jesus a descer próximo a Cafarnaum. Nas margens de Tiberíades, ele avista alguns pescadores simples. E ali nas margens de Tiberíades, Jesus se aproxima daqueles pescadores pescando e cantando. Ele se aproxima de dois deles. Era Simão Pedro e André, filhos de Jonas. E Jesus conversa com eles e fala para eles sobre a implantação do reino de Deus.
E aí André, muito simples, André diz a Jesus: mas Senhor, a implantação de um reino aqui próximo de Tiberíades, nós temos tão poucas pessoas. E Pedro parecia que já estava adivinhando. Ele diz a André: André, mas o lago é grande, às margens do lago existem várias casas. Então Jesus convida aqueles dois pescadores para fazer parte da implantação do reino de Deus, e eles aceitam. Dali eles partem ao centro de Cafarnaum. E aí Jesus os convida para entrar em coletoria. Quando Jesus entra nessa coletoria, ele avista Levi. Levi, mais tarde, naquele momento, ele era um publicano, ele era cobrador de impostos, trabalhava para Herodes, e depois ele vai ser batizado como apóstolo Mateus. E Jesus diz a Levi: o que fazes, Levi? E Levi fala: recolho impostos para o Império Romano. E Jesus convida Levi para recolher, para ajudar a implantar os ensinamentos de Deus. Não queres vir comigo, Levi, recolher os ensinamentos? E Levi aceita o convite do mestre. E ali os três, Simão Pedro, juntamente com André, com Levi e Jesus, eles vão para a casa de Pedro. É o primeiro ensinamento de Jesus. Jesus começa a falar em uma tarde, se aproxima crianças descalços, mulheres com roupagem simples, homens velhos, doentes, e acontece a primeira pregação do Cristo. Dando continuidade no arrebanhamento e na criação do seu colégio apostólico, Jesus novamente, às margens do Tiberíades, ele aproxima de mais dois pescadores e convida aqueles dois também para auxiliar na implantação da palavra de Deus no coração dos homens. Eram os filhos de Zebedeu, João, o evangelista, e Tiago, seu irmão. E ali Jesus conversa com eles. Parecia que João, o evangelista, já conhecia Jesus de muito tempo. Eles já teriam ouvido falar do mestre através de João Batista. E ali Jesus, ele aproxima de João Evangelista, coloca a destra a mão sobre o ombro de João, e Tiago também se aproxima de Jesus. E ali eles conversam, e Jesus convida eles também para fazer parte da implantação do reino de Deus. Eles vão para casa, eles falam com sua mãe, que era chamada Salomé, e era mulher de Zebedeu. E ali Salomé fica encantada, porque Salomé, ela pensava como nós pensamos. Ela achava que Jesus realmente iria implantar um reino da matéria, que ele ia tomar o poder do imperador, e ali ele implantaria o seu reino. Então Salomé aproxima de Jesus e fala para ele o seguinte: Senhor, deixe que meus filhos fiquem à sua direita, outro à sua esquerda. E Jesus olha para Salomé e diz assim: será que eles beberão do cálice que eu vou beber? E aí ela não entende muito bem o que o Cristo quis dizer, e ela retorna à casa e pede para que Zebedeu vá conversar com Jesus. Zebedeu vai até lá, até a casa de Pedro, acompanhado dos dois filhos, e ali eles estabelecem um diálogo com Jesus. E Zebedeu, ele era muito adepto aos ensinamentos do Antigo Testamento. Então Jesus começa a dizer a Zebedeu que Deus, ele não é um Deus vingativo, que Deus Pai é um Deus de amor, um Deus de sabedoria. E aí
convida Zebedeu também para ajudar na implantação da Boa Nova, ajudar também a levar esses ensinamentos adiante. Zebedeu cai de joelhos em frente a Jesus e diz: meus filhos estão entregues ao Senhor mesmo. Jesus diz a Zebedeu: levanta-te, Zebedeu, porque a palavra de Deus tem que ser levada de pé. E ali Jesus já recolhe 5 do seu colégio, 5 dos seus membros do seu colégio apostólico. Então, André, Simão Pedro, Filipe, eles haviam vindo de Betsaida. Os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, também haviam vindo de Betsaida. Levi, Tadeu e o outro Tiago, eles eram filhos de Alfeu. Alfeu era casado com Cleófas. Cleófas era parenta de Maria, mãe de Jesus. E aqueles apóstolos, quando criança, eles foram considerados nazarenos, até mesmo irmãos de Jesus. Tomé, ele era descendente de um pescador de Dalmanuta. Simão, o mais tarde Zelota, ele havia vindo de Canaã. Bartolomeu havia vindo também, pescador simples de Caná. E apenas um deles, Judas, havia vindo de Iscariotes. Judas, ele vendia peixes, vendia quinquilharias naquele momento. Então ali, nesse instante, está formado o colégio apostólico desse Cristo e os seus 12 apóstolos. É a primeira vez que Jesus reúne os seus 12 apóstolos e faz uma pregação. Naquele instante, as aves, a natureza, as alcaparreiras, as aves assentam, e é uma tarde bela que Jesus leva ensinamento aos seus apóstolos e mais diversas pessoas que ali chegaram. Mas enfim, depois de ter reunido esse colégio apostólico, Jesus fala para eles da importância de levar os ensinamentos da Boa Nova. E Judas olha para Jesus e diz: mestre, mas para implantar o reino precisamos também de recurso financeiro. E Jesus diz a Judas: por acaso Deus precisou de recurso financeiro para criar a natureza, para criar todos nós? Mas Jesus, sereno que era, ele deixa que Judas recolha algumas moedas em uma bolsinha, e Judas começa o seu recolhimento dessas moedas. E aí, quando ele termina de recolher, ele olha para Jesus e diz: mestre, a bolsinha é pequena, mas ela está pesada, e mostra a Jesus. Jesus diz a Judas: a bolsinha é pequena, Judas, mas cuidado para não sucumbir ao peso dela. E Judas sucumbiu ao peso do ouro da bolsinha. Então Jesus, ele fez esse colégio apostólico com muita simplicidade para trazer o ensinamento do amor. Foi por isso que o Cristo, ele resolveu descer aqui, encarnar como ser, para trazer grandes ensinamentos como nós, como ensinamentos para todos nós. Se eu fosse falar das passagens de Jesus, das parábolas de Jesus, eu ficaria aqui a noite toda e não conseguiria falar de todas essas passagens, de todas essas parábolas. Mas ele nos ensinou que nós precisamos, para alcançarmos o reino de Deus, nós temos principalmente simplicidade de coração e humildade de espírito. Porque o próprio Cristo, se ele quisesse força moral para isso, ele poderia ter destituído todo o Império Romano
poderia ter dado um cargo de oficial a Simão Pedro, cargo de senador a André, a João Evangelista, a Tiago, aos seus 12 apóstolos. Mas se Jesus tivesse feito isso, ele era só mais um. Porque, como diz o próprio Emmanuel, tudo passa. Os impérios passaram, as grandes potências passam, o império poderoso romano passou, e o que ficou foi os ensinamentos de Jesus. E olha que para ele deixar esses ensinamentos, ele renunciou à vida mundana. Desde a manjedoura, quando nasceu, até o Gólgota, quando foi crucificado, o Cristo, ele nos trouxe grandes ensinamentos. Aos 30 anos, 3 anos antes da sua crucificação, é o momento em que Jesus mais ensina. Lembra que eu falei de Moisés passar pelo deserto? Jesus passou pelo deserto 40 dias e 40 noites. Jesus foi tentado pelo espírito maligno, que é chamado demônio no Novo Testamento. E Jesus, ele sentia fome, e o espírito maligno diz a ele: tu não está com fome, Jesus? Tu não é um filho de Deus? Então transforma aquelas pedras em pão e coma para saciar a sua fome. E Jesus diz a ele: em verdade vos digo que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, o pão que Jesus nos oferece para saciar a nossa fome de espírito vai muito além do pão material que nós conhecemos, aquele que nós compramos na padaria. Porque muitas vezes nós entendemos caridade apenas quando ajudamos com recurso financeiro. E quantos são aqueles que possuem sede de água, fome de pão, mas também possuem fome de luz, andam na escuridão? Então, dar água ao sedento, pão ao faminto, luz àquele que está na escuridão, esclarecimento àquele que está na ignorância, são tipos de caridade que o próprio Jesus deixou para nós. O Emmanuel fala o seguinte: aqueles que já possuem as estrelas do amor, da sabedoria, da compreensão no seu coração, eles não podem menosprezar aqueles que passam pela fieira da ignorância, da violência e da maldade. Kardec, na doutrina espírita, ele pergunta aos espíritos: todos os homens passam pela fieira da maldade? Os espíritos respondem: pela fieira da maldade não, mas pela fieira da ignorância sim. Então todos aqueles que cometem crimes nos dias atuais é porque eles ainda não entenderam, não aprenderam os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus, eu sempre digo, ele é a bússola luminosa que nos direciona no turbilhão das dificuldades da vida. Porque a vida é assim, é como se ela fosse um rio principalmente problemas, gente. Porque nós estamos em um mundo de provas e de expiações, e nós estamos de cada margem, estamos atravessando o rio, vamos ir para outra margem. De cá é quando estamos encarnados, como aqui nós seres humanos. Claro que tem os desencarnados, né? Mas quando estamos encarnados, estamos em cada margem. Ultrapassar esse rio, nós vamos para outra margem, que é o mundo espiritual. E se a gente não tiver um direcionamento, nós nos perdemos e o rio nos leva. Assim acontece com aqueles que não se aderem aos ensinamentos de Jesus, porque eles se perdem por outras vias desse mundo de provas e expiações.
eles se perdem na avareza, eles se perdem no álcool, eles se perdem na sexualidade desenfreada, eles acham que a fama é que nos salva e tudo isso é ilusório. O próprio Evangelho, ele é bem claro. O mundo é impotente para fornecer a paz de espírito que todos nós procuramos. Somente Jesus é que consegue fornecer essa paz de espírito tão sonhada por todos nós. Então, se aderirmos ao Evangelho de Jesus, nós não precisamos ter medo, porque lá na pergunta 941 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona por que o ser humano ele tem tanto temor à morte física. E os Espíritos respondem para Kardec: o que você queria? Desde criança, os homens, as mulheres são adestrados, são treinados para que existam no inferno, coisas que fazem, coisas naturais do dia, sempre levará eles para o inferno, por isso temor da morte. E aí os Espíritos dizem a Kardec: mas como não temer a morte? Não temer a morte é quando nós temos fé, é quando nós temos esperança, e é quando nós praticamos a caridade. Porque a fé, ela é a confiança de todos nós com o Criador. A esperança é a espera em ação. É nós andarmos, contarmos com Deus, mas fazermos a nossa parte. E a caridade, como diz Santo Agostinho, ela é a sempre que nos levará a esse outro lado, a esse mundo melhor. Então, aquele que possui fé, esperança e pratica a caridade, ele não precisa ter medo do inferno como nós somos treinados e aprendemos. Porque o inferno, ele é o estado de consciência de todos nós. O próprio Kardec perguntou aos Espíritos: onde está gravada as leis de Deus? Na pergunta 621, os Espíritos respondem: as leis de Deus está escrita na consciência. E quando nós infringimos a nossa própria consciência, nós estamos infringindo as leis do Criador. Feliz daquele que já entendeu que o que ele pratica para o outro, ele está praticando para si mesmo. Então, quando nós auxiliamos o irmão de caminhada, seja como for, nós estamos auxiliando a nós mesmos. Nós acendemos a nossa luz interior e ajudamos aqueles que caminham conosco a acenderem as suas luzes interiores. Mas é preciso nós olharmos com o olhar do Espírito e ouvirmos com os ouvidos da alma, assim ensinou Jesus. A gente continuar olhando com essa visão da matéria, nós não enxergamos as verdades divinas. André, um dos apóstolos de Jesus, teve um dia que ele não estava bem, e aí ele estava passando mal. E aí Jesus fala para os outros apóstolos irem praticar a caridade, ajudar, e André diz a Jesus: Senhor, como que eu vou ajudar se eu estou enfermo hoje? E Jesus olha para André e diz: André, o momento de nós provarmos a fé do Criador é o momento em que nós estamos em dificuldades. É porque é muito fácil você provar a fé em Deus quando as coisas estão bem, quando você está com uma condição financeira boa, quando você está com um corpo saudável, quando tudo está indo para você materialmente falando, aí é muito fácil você provar a fé em Deus. Mas quando as coisas surgem, as dificuldades batem à nossa porta, nós desmoronamos. Aí nós entramos em depressão, aí nós sentimos tristeza, aí nosso emocional abala, porque a nossa fé está abalada. Então é preciso nós termos fé em Deus
tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis, porque a Terra, ela gira, ela tem um movimento de rotação. E na vida nós temos ciclos bons e ciclos ruins. Quando nós estivermos em um ciclo bom, que nós possamos agradecer a Jesus, agradecer a Deus. Mas quando também estiver em um ciclo de dificuldade, que possamos elevar o nosso pensamento e possamos ter essa fé que Jesus ensinou ao André. E Jesus vai mais além, diz: André, mesmo que você fique cego dos olhos, utilize os seus ouvidos, utilize a sua boca para levar a palavra de Deus. Mesmo que você fique cego, mesmo que você fique surdo, mesmo que você fique mudo, tenha paciência, porque a paciência também é uma virtude perante Deus, nosso Pai. E aquele que hoje passa pela feira da dificuldade, ele cumpre sua prova. Amanhã ele terá uma nova oportunidade. E aqueles que cavam hoje o seu abismo espiritual, amanhã passarão por dificuldades. É aí que entra a prova da justiça de Deus. Porque se nós olharmos do ponto de vista aqui do campo terreno, nós dizemos: mas como Deus é injusto, porque um não enxerga, o outro não ouve, o outro não fala, o outro não anda, outro está em posição social elevada, outro é rei, outro é cantor famoso, outro é jogador de futebol famoso. Então esse Deus, ele não é um Deus de justiça, porque existem diferenças sociais nesse mundo de provas e expiações. Mas os que estão passando hoje pela fieira da dificuldade foram aqueles mesmos que lá atrás plantaram o sofrimento. E os homens que plantam o sofrimento hoje, eles estão plantando um abismo espiritual, porque em futuras reencarnações terão que voltar aqui, reparar os erros que eles mesmos cometeram. Então, por isso, Jesus, desde a manjedoura até quando ele chegou ao Gólgota com a cruz, ele nos ensinou nós termos paciência, termos resignação e aceitarmos, mas também termos fé, termos esperança em dias melhores. Então esses são os principais ensinamentos que esse Cristo deixou. E como disse a leitura, ele não veio destruir a lei, mas ele veio clarear para todos nós a forma de nós sermos homens e mulheres melhores no dia a dia. E Deus foi tão misericordioso conosco, que depois que Jesus voltou ao plano espiritual, ele ressuscitou, o terceiro dia foi o único que se ressuscitou. No entanto, isso prova que ele é Jesus, o Cristo. Mas quando a humanidade ela se encontrava na sua fase já adulta, Deus nos presenteia no século XIX, na França filosófica, com a doutrina espírita. Nasce através de Allan Kardec a codificação que seria ciência, filosofia e religião. Aquela que vem nos mostrar aquilo que Jesus não pôde mostrar, porque se eles crucificaram ele lá atrás, o que eles não fariam se ele tivesse falado, né, claramente? Mas ele mesmo disse: é necessário que eu vá para que o Consolador prometido venha. E o Consolador prometido virá e falará coisas, mostrará muito do que aqui ainda não se pôde mostrar. Por isso a doutrina espírita, ela é sim o Consolador prometido, porque ela explica de onde nós viemos, o porquê aqui estamos e para onde nós iremos. Ela vem levantar dos túmulos, porque a primeira letra do alfabeto divino se chama amor, a segunda letra do alfabeto divino se chama
E a doutrina espírita prova, por A mais B, que nós somos seres imortais e que o mundo espiritual ele é muito mais amplo do que essa vida nossa que aqui estamos. Esse momento encarnados, ele é menos que um milésimo de segundo, um relógio divino na vida do nosso espírito. E só para finalizar, já está no horário, né? Vocês já estão cansados de ouvir. Certa feita, tinha uma senhora que ela tinha muito medo de andar de avião, né? Sempre conta essa historinha, alguns já devem saber. Mas essa senhora, ela não gostava de andar de avião. E aí, certa feita, ela precisou entrar em um avião com muito custo. E eles conseguiram com que ela entrasse no avião para voar. E ali ela já estava com ansiedade, já estava desesperada no meio do avião. E ela sentou do lado de uma criança. E essa criança ela tinha 7 anos. E a criancinha estava ali, tranquila, lendo um livro infantil, e o avião decola. E aí, quando lá em cima, pega turbulência. E aí vocês já sabem que turbulência de avião não é fácil, né? E se a mulher tinha medo de avião, aí piorou tudo, porque lá em cima, na turbulência, ela desesperou. Todo mundo desesperou porque o avião balança, cai, não cai. E ela olha para o lado e vê a criancinha estava lendo um livro infantil, e aquilo chamou a atenção da senhora, porque ela falou: ela perguntou para a menina, ela falou: mas menina, não estou entendendo, está todo mundo desesperado, você está aí, você não está com medo não? E a menina olha para ela e diz: não estou com medo. Ela falou: por que você não está com medo? Ela falou: porque o piloto do avião é meu pai, e eu confio nele. Então, o piloto do planeta Terra se chama Jesus. Se nós entregamos a nossa confiança a Jesus, não precisamos temer que nós conseguiremos ultrapassar a dificuldade e chegarmos à nossa evolução. Muito obrigado pela paciência, gente. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Quem quiser ir lá pelo passo para purificar as águas, quem você garrafinha, não esquecer ela ali, tá? Vamos tentar fazer muito silêncio, porque está psicografando ainda. Todo o nosso barulho aqui atrapalha a lei de sair, tá bom?
Jesus, na sua luz, como eu
E se acontecer na estrada me perder, do lado de Jesus eu caminho. As nuvens passarão por mais vezes escuridão, o sol pode aquecer o meu sorriso. Jesus, da tua luz, como eu preciso. Mas eu sei que eu tenho muitas coisas a fazer. A paz que eu quero ter, eu primeiro oferecer. Eu perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que meu andar é colher, mas com Jesus fiquei de vencer. Mas com Jesus fiquei de vencer.
temos 11 pedidos da carta e nós recebemos 7 cartas. Então, sempre eu vou falar para vocês. Eu quero receber uma carta hoje que eu vou pedir. Mentalize o seu familiar. Vai pedir a Jesus para que ele possa vir trazer sua mensagem. Porque às vezes a gente está precisando de um recadinho, né? Está precisando de uma palavra, de um conforto. Para nós é muito bom quando a gente recebe. E a gente fica muito feliz. Maria Givanete. Maria Garcia, Vitória Isabel, Vicente Rosa Ferreira, pediu para a mãe Maria Melina Ferreira, é isso mesmo? Renato Palestra, pediu para o amigo Isaac. José Antônio da Silva, pediu para o Renato José de Souza, amigo. Caroline Santos Laranjeiras, pediu para Regina Rosa de Jesus, avó. Yasmin Laranjeira de Souza pediu para o avô e a Milton Antunes de Souza. Então foram essas cartas que nós recebemos. Aí vocês leiam, tá? Com atenção, se tiver qualquer dúvida, fale com a Maria Francisca, para dizer a reunião, que ela esclarece para vocês as dúvidas. Vou pedir para o Eduardo fazer o ensinamento para a gente. Só queria deixar eu registrado aqui. Pedir uma prece. Hoje desencarnou a dona Tereza Marta, Flórida Center, que é a avó do Charlie, que é o companheiro do Jefferson lá na França. E ele pediu para a gente fazer uma prece para ela, né, pela sua passada. E o Eduardo também pediu, né, para o José Eber Gomes Araújo, que infelizmente resolveu falar mais cedo, né? E aí a gente vai pedir aqui para a família dele, que é a dona Maria Quirino Gomes Araújo, que Jesus possa ter misericórdia, né, desse espírito, que aquela ferramenta do suicídio encurta a existência, né? Então é um espírito que precisa muito das nossas preces, né? Então eu agradeço você já, Eduardo, da nossa casa, e você possa voltar quantas vezes você quiser, tá bom? Eu que agradeço, gente, a paciência que vocês têm de ouvir, a confiança, né? Deus nos abençoe. Então vamos continuar com os nossos pensamentos conectados a Jesus, a Deus, a espiritualidade, ao mentor espiritual da casa, aos trabalhadores que aqui no dia passado também, desencarnados que estão aqui nesse momento. Nós rogamos que todos nós, ao retornar aos nossos lares, possamos também estar amparados e assistidos, defendidos de todo e qualquer mal. E para nós encerrarmos o nosso momento da noite de hoje, vibrando nesses pedidos, vibrando nesse rapaz que infelizmente cometeu este ato, e possamos reunir os nossos pensamentos, as nossas vibrações e levar até ele neste momento, que Jesus possa se cumprir. Gratos, Mestre, nós oramos dizendo a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair nas tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Em nome de Jesus nós iniciamos, em nome